Olá, boa noite, tudo bem? Conforme havíamos divulgado, estamos aqui para realizarmos a nossa live de hoje, é a Plena Pátria, a sua escola de felicidade. Nós temos nos preocupado em divulgar, em estudar, em pesquisar a importância das dimensões existenciais do ser humano. Porque quanto mais você entender as suas dimensões existenciais, como a sua dimensão, por exemplo, intrapessoal, interpessoal, quanto mais você entende as suas dimensões, melhor você vai se compreender, compreender os outros, a vida, as coisas e naturalmente vai se situar melhor dentro de todo esse contexto. Então hoje nós reservamos um assunto muito especial, uma dimensão existencial super especial, muito importante, para que possamos desenvolver as nossas habilidades e construirmos aquele processo que nós também temos falado muito aqui, aquela questão da felicidade, que é uma construção, não é? Então hoje nós vamos falar da dimensão cognitiva, a estrutura cognitiva cerebral, mental do ser humano. De logo, vamos à origem da expressão cognição. Semanticamente, cognição vem de cognitionis, latim, que significa cognitio, conhecimento, onis, ação. Então, cognição seria a atitude, o ato, a movimentação de conhecer ou para conhecer. A busca pelo conhecimento seria o processo mental cerebral de adquirir conhecimento. Eu estou diferenciando mental cerebral porque a gente já falou aqui também para você que, segundo a neurociência, cérebro é diferente de mente, não é? Antes, mente e cérebro era uma coisa só, hoje não. Hoje sabe-se que cérebro é o órgão físico e mente são as conexões, as movimentações. Então, quando a gente fala de processo cognitivo, naturalmente, a gente tem que dizer que é um processo que ocorre na estrutura mente-cérebro. Então, o processo cognitivo é, na verdade, um saber que se baseia em experiências, representações, se baseia em lembranças, se baseia também em pensamentos. Seria, analisando melhor, a capacidade de você processar as informações que chegam a você, as informações que nos alcançam, e processar essas informações, gerando o conhecimento. Então, cognição ou processo cognitivo seria o processamento de informações que gera conhecimentos. Isso se dá por intermédio de 7 habilidades, através das quais a gente consegue processar as informações e adquirir o conhecimento, e gerar e construir o conhecimento. A primeira habilidade, que é comum a todos nós, aliás, todas essas habilidades, toda essa estrutura é comum a todos nós. A primeira delas seria a percepção. É a capacidade de perceber o que está à sua volta, a capacidade de perceber o que lhe atinge, o que chega a você. A percepção é o primeiro passo, digamos, desse processo cognitivo. Depois da percepção, normalmente a gente põe a atenção naquilo que é o objeto de nossa percepção. Primeiro você percebe, depois você dirige sua atenção, você se concentra naquilo que você percebeu. Você limita a sua visão a entender, a procurar compreender aquilo que você percebeu. Então, primeiro você percebe, depois você volta a sua atenção para o que você percebeu. Depois,
você entra num processo chamado de associação. Porque como você já tem um acervo de conhecimentos, como você já tem uma gama de informações arquivadas no seu HD mental, na sua estrutura mental, você, nesse momento, começa a fazer associações. Então, aquilo que você percebeu, aquilo que você pôs a sua atenção, tem a ver, tem associação com outros conhecimentos que você já possui. Então, naturalmente, automaticamente, você faz a associação do que você percebeu, do que você pôs atenção, e aí você começa a comparar com outros conhecimentos. Depois da percepção, da atenção e da associação, é a vez da imaginação. É quando você começa a, como o próprio nome já diz, criar imagem. Imaginação é o ato de você criar imagem. Então você, naturalmente, para facilitar a compreensão, para facilitar o processo, se você associa uma figura, uma imagem a uma palavra, não é? Ou a um símbolo, ou a um sinal, fica mais fácil para você compreender. Então, primeiro você percebeu, depois você pôs a sua atenção, depois você imaginou, você recorreu a outros assuntos semelhantes e agora você fez associação e agora você está imaginando, você está abrindo o leque, digamos assim, de seu conhecimento para ajudar você a compreender aquilo que é o objeto de sua percepção e de sua atenção. Bem, a partir daí entra uma nova fase no processo, que é a fase de juízo. Como o próprio nome já diz, é quando você vai analisar, é quando você vai estabelecer um valor, vai colocar um senso crítico naquilo que você percebeu, pôs a atenção, fez associações, produziu imaginações. Então agora é a hora de arrumar essas ideias, de organizar essas ideias, aquilo eu quero, aquilo eu não quero, isso serve, isso não serve, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Ou seja, a hora do juízo é a hora onde você vai organizar mais ou menos as informações que estão chegando até você. Bem, depois do juízo e concomitantemente ao mesmo tempo, é claro que quando a gente fala em 7 habilidades, em 7 etapas, não é? Isso é uma forma didática para que você entenda melhor o processo, mas naturalmente é fácil entender que isso acontece ao mesmo tempo, concomitantemente, não é? Não há uma sequência estanque, mas há uma sequência concomitante ao mesmo tempo. Ou seja, agora você entra na fase do raciocínio, né? Quando você já percebeu, já se concentrou, já fez associações, já usou a imaginação, já estabeleceu um juízo, né? Já fez uma análise, agora você raciocina. O próprio nome está dizendo também, racionalizar, dar razão, buscar o entendimento, porque os outros elementos facilitaram que você organizasse as ideias, as informações. Agora você vai raciocinar, você vai usar elementos variados, conhecimentos, informações, sentimentos, emoções, vai usar a sua percepção, tudo num só conjunto chamado raciocínio. E aí você vai aplicar o raciocínio, aquele objeto de sua percepção, para que você chegue à 7ª fase ou à 7ª habilidade, que é a memorização. E aí é quando você armazena, é quando você processa as informações e produz, como a gente falou, o conhecimento. O conhecimento vem no fim, e é nesse momento que você armazena no seu HD mental as informações que foram processadas pela percepção, pela atenção, pela associação, pela imaginação, pelo juízo e pelo raciocínio, e aí sim você produziu um conhecimento e aí você guardou aquele conhecimento na sua memória. Você memorizou. É claro que todo esse processo, não é, chamado processo cognitivo,
toda essa cognição, ela se dá naturalmente a partir dos estímulos que você recebe do meio onde você está, a partir daquilo que está ao seu alcance, que está ao alcance de sua percepção. Então, naturalmente também que é fácil entender que esse processo, essa ligação, esse intercâmbio entre você e o que está à sua volta, esse intercâmbio entre aquilo que você percebeu e a sua estrutura cerebral mental, o que possibilita, né, esse intercâmbio é um canal, ou são canais, são condutos, são estruturas chamadas sentidos, os nossos 5 sentidos. Então, claro, é através da visão, do paladar, do olfato, da audição e do tato que você consegue perceber, detectar as coisas que estão ao seu redor. Então, eu me lembrei, quando estudava o assunto, que um dos mais brilhantes cientistas da história, cientista suíço, que era psicólogo, biólogo, epistemólogo, Jean William Fritz Piaget, mais conhecido como Jean Piaget, que foi quem se debruçou cientificamente sobre este assunto pela primeira vez. Piaget se dedicou a estudar o processo e o desenvolvimento, o processo de formação e desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente. Processo que se inicia na sua fase de formação, de construção na criança e se completa na fase da adolescência. É claro que isso é a fase de construção, de formação, mas ao longo de toda a nossa vida a gente tem a possibilidade de desenvolver, de adestrar, de educar esse processo cognitivo, porque tem uma coisa que vem depois de tudo isso, que é o que de fato importa, digamos assim. Tudo importa, mas o que vem agora é, digamos, o X da questão, é a essência do assunto, que é o comportamento. Porque veja, todo esse processo cognitivo, toda essa estrutura mental, cerebral, todas essas etapas, todas essas habilidades que a gente possui, elas, quando surgem, quando a gente processa a informação, gera conhecimento, chega um momento em que a gente interage com o meio onde a gente vive. Momento em que a gente interage com as pessoas, interage com as situações da vida. Então, nesse momento, o resultado desse processamento cognitivo e da reação que a gente tem chama-se comportamento. O comportamento é, então, a essência, é o produto, digamos assim, é o resultado, é o que mais importa em todo esse processo, porque ele foi feito, ele surgiu, ele foi construído, a natureza nos deu de presente essa pérola que é o processo cognitivo, exatamente para que a gente construa um conjunto de comportamentos, de atitudes, de ações, de modo que elas venham a nos ajudar a construir um estado de felicidade. Não é por acaso que a gente diz sempre aqui, lembra sempre que a Plena Pátria é uma escola de felicidade. Então, é por isso também que desde o começo nós vimos falando, refletindo, estudando, é objeto de pesquisa nossa, permanente, a importância daquilo que a gente chama de habilidades comportamentais, não é? E falamos aqui já em outras oportunidades sobre ética, sobre altruísmo, sobre coerência, sobre serenidade. Falamos também sobre assertividade, ou seja, habilidades comportamentais que são consequência do processo que se inicia lá atrás, quando
nós somos dotados de sentidos, de capacidade de perceber o meio ambiente. Daí, processarmos as informações que nos chegam, gerarmos conhecimento a partir dessas informações processadas e aí sim, todo esse processo desembocar no comportamento, na atitude. E como é importante nesse sentido a gente alimentar atitudes positivas, ações que agregam, que somam, que ajudam, que solucionam. Como isso é importante para a vida da gente. Vale lembrar a velha frase, conhece-te a ti mesmo, ou conhece a ti mesmo, porque não tem como ser conhece-te a outro, só pode ser a você mesmo. É um pleonasmo proposital, mas, digamos, o conhece a ti mesmo, como é importante, gente, a gente se conhecer. É por isso que um dos pilares aqui da Plena Pátria, nós temos 3 áreas de atuação. Uma das áreas de atuação da gente é o desenvolvimento existencial. Desenvolvimento existencial que tem uma ferramenta que é desenvolvida em um de nossos workshops, que é o planejamento estratégico de vida. Olha como é importante que você tenha um planejamento estratégico. Por quê? Tem muita gente com a sua estrutura cognitiva aí funcionando, mas que não está dando grandes resultados em suas vidas. Porque é claro que a gente entende, é fácil entender, que a gente tem condições de programar esse processo, de ajustar todo esse processo, de educar, de desenvolver, de modo que a gente possa utilizar toda essa estrutura que a natureza nos deu em nosso próprio benefício. Agora, tem um elo entre cognição e comportamento chamado motivação. Aí eu pergunto, qual a sua motivação? Qual tem sido a sua motivação? Porque nós sabemos que estímulo é o que não falta hoje, principalmente pelas redes sociais. Quem vive com o celular na mão, quem vive de computador ligado, sabe muito bem disso. Os estímulos são enormes. Uma coisa é você perceber esses estímulos, internalizar esses estímulos sem maiores consequências. Se entreter, por exemplo, nas bobagens das redes sociais. Que é o que não falta, é bobagem. Coisa que não leva você a lugar nenhum. Outra coisa é você aproveitar as redes sociais para agregar, para acrescentar, para enriquecer, para educar. E aproveitar esse processo todo, essa estrutura toda de cognição, motivação, conhecimento, comportamento, atitude, aproveitar esses estímulos que são muitos hoje. Nós temos o privilégio de estar vivendo numa era de grandes estímulos. Antigamente, para você estudar, você só podia recorrer ao livro. Ou era sala de aula, ou era livro. Hoje em dia há 1000 maneiras de você estudar. Há uma gama de ferramentas imensas que possibilitam que você estude mais, estude melhor. Então, qual tem sido a sua motivação? Que motivação você tem escolhido para você? Isso é muito importante. Porque a gente sabe que pode planejar tudo isso. E essa estrutura de informações que a gente vai adquirindo, esse conhecimento, e esse processo educativo, não é? Talvez hoje seja a moeda mais valiosa na vida de qualquer pessoa. Quando eu estudava sobre isso, eu conferi que houve época em que a moeda mais importante era a força física. Depois a moeda mais importante passou a ser o dinheiro. Mas hoje a moeda mais importante, e a que dá mais dinheiro mesmo, é isso mesmo, a que dá mais dinheiro é o conhecimento, é a informação. Hoje ganha dinheiro quem tem conhecimento, ganha dinheiro quem tem ideia, ganha dinheiro quem tem informação. E como a gente falava lá atrás sobre o altruísmo, se as suas ideias, se o seu conhecimento for construído no sentido de
solucionar os problemas da humanidade, solucionar os problemas humanos, ajudar as pessoas a viverem melhor, se o seu conhecimento é nesse sentido, se as informações que você alimenta e a motivação que você escolhe para a sua vida está nesse sentido, você está no caminho certo da moeda que hoje de fato tem mais valor no mercado interno e no mercado externo. Por isso é tão importante que a gente construa uma estrutura de conhecimento, de ideias, de pensamentos e de comportamentos, sobretudo porque, de fato, o que vai mudar a vida da gente é o comportamento, é a atitude, né? O que muda, não, a ideia é muito importante, o conhecimento é muito importante, tudo isso está no processo e está na base do processo, mas o que vai transformar a sua vida é o comportamento. E claro, comportamento persistente, comportamento positivo, incessante, não é? Com esforço, com permanência, com foco, com determinação, porque, como você sabe, não existe, por exemplo, dieta de 1 mês, dieta de 6 meses, né? A verdade, a gente hoje sabe que dieta é uma reeducação alimentar para o resto da vida. Se é dieta mesmo, é para o resto da vida, né? Tem um filósofo, historiador, Leandro Carnal, que usa como ilustração o banho diário. Você toma banho todo dia, mas depois de 40 anos que você toma banho todo dia, se você deixar de tomar banho um dia, você já fede, imediatamente já cheira mal, porque tem que ser todo dia. Então, o esforço tem que ser diário. Quando a gente escolhe motivações positivas para construir uma percepção de vida e, mais que isso, uma postura ativa de vida positiva, isso tem que ser permanente. Isso não pode ser casual nem temporário. Tem que ser atemporal. Então, a gente deduz, para terminar, como é importante a busca do conhecimento. Como é importante a construção do conhecimento para que possamos agir melhor. Porque quando você conhece, você entende melhor. Se entende melhor, entende o outro melhor, entende a vida melhor. E veja, a gente não vai tomando as rédeas da vida da gente, a escolha é nossa, a gente não vai ficar delegando os insucessos da vida para o nosso destino, né, para o acaso, porque o nosso destino está em nossas mãos. Vale aquela frase de Sartre: o que importa não é o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Isso é o que importa. Então, como é que nós estamos nos colocando diante da vida com essa preciosidade, com esse tesouro que a natureza nos deu, que é a estrutura cognitiva? Por isso, na noite de hoje, a nossa mensagem, a nossa reflexão é sobre o processo cognitivo do ser humano. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por sua participação. Na próxima quinta-feira estaremos aqui de volta com uma nova live às 8h30 da noite. É a Plena Pátria, com toda alegria eu digo, a sua escola de felicidade. Até a próxima quinta-feira.